36. Noite de Mongols capítulo 300. É justificável que os chefes gostem de seus funcionários, fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado mãe ficou atordoada por um momento antes de estender a mão e aceitar a caixa de presente rosa em forma de coração. Embora seu rosto permanecesse tão impassível como sempre, uma onda de sentimentos ondulava em seu coração. Ela ficou um tanto surpresa e desconfiada, o que a deixou um pouco preocupada. Usando seu banco de dados de conhecimento básico, do OK Knowledge, a jovem se familiarizou com duas coisas que eram comuns na sociedade humana. Uma coração rosa geralmente representa amor, confissão, adoração e outros sentimentos semelhantes. E com base nisso, moldar uma caixa de presente nesse formato não significava que eles gostavam da pessoa. Isso não era basicamente uma confissão? Muen gentilmente segurou a caixa em suas mãos e sentiu seu peso pesado. Confusão óbvia estava estampada em seu rosto normalmente inexpressivo. Ela então olhou para Lin Jie para projetar seriamente suas perguntas. Uma coração. Não significa adoração? Lin Jie se sentiu um pouco estranho. Ele inicialmente queria criar uma caixa de presente mais adequada para uma dama, isto é, uma que seria preferida pelo sexo frágil. A intenção era que ele parecesse sincero. Quando se tratava de entender o design estético de totens e símbolos ou conceitos de padrões de roupas tradicionais, o chefe Lin conseguia criar várias teses e explicá-las eloquentemente. Mesmo ilustrá-las pessoalmente também não era grande coisa. Seja um estilo grandioso ou misterioso, ele era capaz de lidar com ambos. Afinal, ele tinha muita experiência. Mas quando se tratava desse tipo de coisa para uma menina, a chefe Lin ficava tão perplexa quanto uma criança de 3 anos e completamente sem noção. No final, tudo o que ele conseguiu pensar foi em um design um tanto pobre e espalhafatoso, de rosa e corações. Foi assim que a caixa de presente foi criada. Parecia mesmo que o chefe Lin estava dando um presente como uma confissão de amor. Tosse tosse. Lin Jie cobriu a boca e tossiu algumas vezes antes de responder imperturbável. A palavra adoração não se limita apenas a casais. Como chefe, faz sentido para mim adorar funcionários sérios e esforçados. Muen pensou sobre isso e assentiu seriamente. É isso mesmo, é realmente assim. Essa criança é tão ingênua, pensou Lin Jie consigo mesmo. Então, ele deu um tapinha no ombro dela com um sorriso. Abra. Acho que você vai gostar desse presente. Miau ao lado, Wei soltou um grito amargo. Ele olhou para a caixa, então olhou para Lin Jie, seus olhos brilhando de ansiedade. Parecia que a Caterpillar também a queria. Muen começou a abrir a caixa de presente e congelou quando viu toda a pedra preciosa carmesim dentro dela. Seu coração disparou no momento em que ela viu a joia. Para ser mais preciso, todo o seu corpo, do coração aos membros e ossos, parecia pulsar involuntariamente. Seu sangue, veias e até mesmo a medula em seus ossos pareciam bombear como se estivessem todos comemorando. Coma. Cada célula do corpo dela estava lhe dizendo isso. Contanto que você coma, você ganhará muito mais. O que você acha? É bonito, né? Deixe-me dizer uma coisa. Além do seu chefe, quantos outros em toda Norzim poderiam colocar as mãos nisso? Lin Jie se sentiu satisfeito consigo mesmo. Você já viu um rubi tão grande? Até mesmo um dono de cachorro de primeira como Gibunon provavelmente teria dificuldade para localizar uma pedra preciosa desse grau, certo? Mesmo que esta fosse, na verdade, uma pedra filosofal pesquisada e sintetizada pelo caminho da espada flamejante e não um rubi de verdade. No entanto, era basicamente indistinguível de um rubi real, tanto visual quanto fisicamente. Então, seu futuro como funcionário aqui seria excepcional se você ficasse. Além disso, seu chefe é gentil e generoso, capaz de apaziguar os outros com razão, o que o torna um excelente líder. Simplesmente ignore qualquer outra pessoa que tente roubar você e concentre-se no seu trabalho como assistente de livraria. Embora não houvesse ninguém tentando roubar seu funcionário estrela, Lin Jie ainda achava que era melhor permanecer cauteloso e empregar medidas preventivas. Os negócios estavam prosperando principalmente por causa do trabalho duro de Muen.
Lin Ji sentiu que era necessário conquistar seu único subordinado, para que ele não se tornasse um comandante solitário novamente. Muen assentiu, finalmente voltando a si depois de se afogar na pedra filosofal em sua mão. Esta era uma pedra filosofal de qualidade perfeita. Era exatamente como Muen havia pensado. Não havia mais ninguém em Norzin que pudesse colocar as mãos em uma. A garota reprimiu as batidas do coração e cautelosamente guardou o rubi no bolso. Obrigada, ela disse com um brilho nos olhos. Lin Jie deu um tapinha na cabeça dela. Ele ficou aliviado ao ver a alegria genuína nos olhos dela. Por que você está me agradecendo? Eu vi seus meses de trabalho duro. Isso foi bem merecido. Com um rápido olhar para a pedra preciosa, ele continuou. Você pode usá-la como quiser e também pode trocá-la pelo que quiser. Na opinião de Lin Ji, essa pedra preciosa também não poderia ser transformada em um pingente. Ele simplesmente a dera a Muen para fazê-la feliz. Ele presumiu que ela venderia eventualmente por dinheiro para complementar suas despesas de vida. Muen guardou a pedra preciosa e deu uma resposta afirmativa. Sim, vou usá-la com sabedoria. Para mim, seu maior desejo era, claro, poder. E quando ela estava pensando em seu gargalo, o chefe Lin rapidamente forneceu uma solução rápida. Ele deve ter previsto há muito tempo os resultados da recente batalha de Muen e preparado tudo de antemão para que Muen percebesse suas deficiências. Ao mesmo tempo, o chefe Lin demonstrou mais uma vez, sem surpresa, sua onisciência e onipotência. Com isso em mente, Muen acrescentou do fundo do coração, não importa o que eu me torne, sempre te seguirei. Lá, ela expressou sua lealdade. E ela não foi influenciada pelo materialismo. Que boa menina! Lin Jie ficou muito satisfeito, embora estivesse ainda mais orgulhoso de seu subordinado. Ninguém conseguirá roubá-la. Muito bem, estou ansioso por isso. Ele deu um tapinha no ombro de Muen para encorajar sua assistente a continuar trabalhando duro na livraria. Com a distribuição da Holy Resource Development em breve, as possibilidades serão ilimitadas. Enquanto Lin Jie pensava na Holy Resource Development, a dupla pai e filha da família Jie estava trabalhando no acordo de distribuição. Mas o trabalho desta vez nunca foi tão difícil. O motivo era que eles não tinham a mínima ideia do que estavam vendendo. Por isso, eles só conseguiam se preocupar em como vender e para quem vender os produtos. A livraria não havia expressado nenhuma instrução especial sobre como vender os produtos. Assim, o arranjo naturalmente seria seguir seus hábitos e práticas. Os livros seriam vendidos como eram normalmente. Quanto a quem vender, essa era a questão mais importante de todas. E Gibonong já tinha um plano. Ele já havia escrito uma lista de nomes. E agora, quando tudo estava totalmente preparado, a tarefa seria entregue a Jizishio. 2 dias depois. Na entrada da livraria, Jizishio respirou fundo. Conforme o acordo, ela havia retornado aqui mais uma vez. Hoje, ela entregaria ao chefe Lin o convite para seu banquete e também coletaria o primeiro lote de livros. Ela abriu a porta e entrou, notando imediatamente a pilha adicional de livros no balcão. Havia um total de 5 livros de espessuras variadas. Noite de Mongols capítulo 301, 5 livros. Senhor Lin, conforme o contrato, vim coletar os livros. Esses são os livros que você preparou para distribuirmos. O pedido cauteloso de Jizishio fez com que Lin Ji se afastasse do livro em suas mãos. Lin Ji largou o livro e olhou para cima para ver a familiar senhorita Ji apontado para os 5 livros que ele havia colocado no balcão anteriormente. Ela se aproximou dos livros, querendo sentir, mas puxou a mão de volta. Seu rosto tinha muitas expressões, excitação, curiosidade e uma mistura de admiração e cautela. Ela claramente tinha um rosto digno, como o da realeza, mas Lin Ji achou seu olhar curioso e divertido. No entanto, ele ainda permaneceu cauteloso, provavelmente como uma forma de respeito aos livros, bem como a consideração que ele tinha por essa parceria. Cair na gargalhada na cena não ficaria bem nele. Com isso, Lin Ji sufocou sua vontade de rir e, em vez disso, tossiu uma resposta. Está certo. Eu só escolhi 5 livros como amostra, já que esta é a minha primeira vez tentando uma distribuição como canal de vendas. Se os resultados forem satisfatórios, estarei fornecendo ainda mais livros no futuro. Ainda mais? Jizishio quase exclamou em choque, mas imediatamente percebeu sua impropriedade. Ela rapidamente cobriu a boca e suprimiu sua excitação. Respirando fundo,
Ela deu uma resposta monótona. Entendido. A Holy Resource Development não vai decepcioná-lo. Parece que o chefe Lin tem algumas expectativas para essa distribuição. Ele não teria escrito 5 livros para vender de outra forma. 5 livros inteiros. Dos 2 livros que Jizi Xiu recebeu antes, apenas Blood and Beast já era mais do que suficiente. Aquele livro já havia feito sua força e destino mudarem tremendamente. Com esse livro, ela passou diretamente de um ser transcendente comum para líder essencial de um grupo de caçadores. Qualquer livro nesta livraria era mais do que capaz de cultivar indivíduos extraordinários. E agora, havia 5. Talvez esses meros 5 livros pudessem desequilibrar o equilíbrio de poder em Norzin. Mas para Holy Resource Development, essa era uma oportunidade imensa. Porque eles eram os distribuidores desses 5 livros. Em outras palavras, a Holy Resource Development selecionaria a dedo as pessoas que receberiam esses 5 livros. Este era exatamente o cenário que a Holy Resource Development só poderia sonhar no passado. Essas 5 pessoas que poderiam potencialmente mudar a maré primeiro interagiriam diretamente com seus benfeitores, os 2 responsáveis pela distribuição, Jizi Xiu e Jibanong. Isso significava que aqueles 5 teriam admiração e respeito pela Holy Resource Development, ou mais precisamente, pelo clã Ji, da mesma forma que os Jis reverenciavam o chefe Lin. Esses 5 reverenciariam Jizi Xiu e Jibanong da mesma forma que os Jis viam o chefe Lin. Se esses 5 livros fossem dados ao pessoal da Holy Resource Development. Mas foi porque o chefe Lin viu isso com importância que Jizi Xiu começou a sentir a pressão em seus ombros e uma preocupação incômoda em seu coração. Aqueles pensamentos dispersos que surgiram desapareceram tão fugazes quanto tinham surgido. Aquele rosto gentil e sorridente do chefe Lin na frente dela e a sombra eminente atrás dele pareciam estar constantemente lembrando-a. Certos pensamentos que não deveriam existir devem permanecer assim. Ela não estava apenas carregando o futuro da Holy Resource Development nas costas, mas também a confiança arduamente conquistada do chefe Lin. Se ela estragasse tudo, o resultado para ambos os lados seria devastador. Na verdade, ela estava se referindo apenas ao chefe Lin. Para a Holy Resource Development, o máximo que poderia acontecer seriam apenas relacionamentos azedos. Lin Jia piscou, olhando fixamente para o rosto na frente dela que estava continuamente mostrando uma série de expressões. Era quase como se ele estivesse travando uma batalha psíquica complexa com a jovem senhorita Ji. E apesar da vasta experiência do chefe Lin em ler as pessoas, ele ainda era incapaz de entender completamente os pensamentos internos da outra parte. Ele realmente conseguiu ver vagamente que Jizi Xiu estava inicialmente animada com esse acordo de distribuição. Então, ela pareceu estar imaginando algumas coisas antes de finalmente acordar de seu devaneio. Lin Ji realmente conseguia entender de onde ela vinha. Pensamentos incongruentes como esses eram comuns se alguém fosse o sucessor de um grande império empresarial. Apresentada a ela estava uma oportunidade única na vida. Uma chance de torná-la influente e talvez até mesmo alcançar o nível de seu pai. Por isso, sua gama de expressões contrastantes não estava nem um pouco deslocada. Ainda assim, quando ele pensou sobre isso, ele percebeu que seriam apenas 5 livros distribuídos e não haveria necessidade de uma imaginação tão rebuscada. Mesmo que esses livros nunca tenham sido vistos antes e tenham se tornado best-sellers, eles não eram nada comparados ao monopólio que a Holy Resource Development tinha. Não importa quão boas fossem as vendas desses livros, para eles não passariam de trocados. Mas as mudanças extremas em suas expressões significavam que poderia realmente surgir outra situação. Talvez como aproveitar a oportunidade para ganhar algo que não deveria. As mulheres são realmente difíceis. Balançando a cabeça, Lin Jia espalhou os 5 livros no balcão. O Conde de Monte Cristo, Orgulho e Preconceito, O Velho e o Mar, Margem d'Água e 1000 Pratos Caseiros Clássicos, edição completa colorida de 365 dias. Foram os 5 livros que ele havia preparado poucos dias antes. Como este é um teste de distribuição, selecionei especialmente livros de diferentes áreas e gêneros que podem agradar a todos. Por exemplo, este livro seria mais adequado para mulheres. Jizi Xiu viu o chefe Lin segurando uma cópia de original Sim Inner Demons. Embora os homens também possam ler este livro, ainda considero o conteúdo mais fácil para as mulheres entenderem. Portanto, elas devem ser o público-alvo principal. Jizi Xiu anotou apressadamente,
Assentiu antes de continuar a olhar para Lin Jin. Entendi. Este romance está disponível no State Novel. Lin Jin então pegou outro livro com o título, Cleartext. Este é mais profundo, como um iceberg. O que está acima é apenas a ponta, um milésimo do que realmente é. E abaixo do mar está um corpo enorme que precisa ser escavado. Portanto, pessoas sofisticadas devem ser o alvo. Eu me lembro que a Truth Union é cheia de acadêmicos. Vender para eles seria uma boa escolha. O coração de Gizishio deu um pulo. A União da Verdade parece ter ofendido o chefe Lin antes. Não posso deixar de ter um pressentimento sinistro. Entendido. Quanto a esses dois, o primeiro seria adequado para as massas e deve ser muito bem recebido. Afinal, a vingança é um tropo antigo que nunca muda. A arte espelha a vida, e a oferta vem apenas com as demandas. O chefe Lin tinha um sorriso nefasto enquanto apontava para Vengeful Spirit. E o último? Riu Lin Jie enquanto pegava Book of Destinies. Estou apenas brincando com este. Porque uma pessoa que pode realmente entender este livro praticamente não existe aqui. Apenas trate isso como uma alegria distorcida da minha parte. Eu ficaria mais do que eufórico se alguém interessado nele realmente existisse. Enquanto Gizishio olhava para o livro, era como se uma fração do tempo tivesse aparentemente desaparecido, deixando para trás um vazio escuro em espiral. Dentro do vazio havia um universo infinito de céus estrelados, e uma mão enorme estava jogando as estrelas para fazê-las girar. Tudo parecia bastante descolorido. A ilusão desapareceu de repente, deixando Gizishio ofegante, evidentemente ainda em choque. Ela então viu o chefe Lin pegar o último livro. O título era Sacrifício de Sangue. Noite de Mongols capítulo 302, livro de receitas Sacrifício de Sangue. O coração ainda agitado de Gizishio começou a palpitar novamente no momento em que ela pôs os olhos no título do livro. Só pelos títulos, os livros anteriores pareceriam misteriosos e intimidadores, mas antes de ver o conteúdo, um observador casual só poderia confiar na imaginação para deduzir o que havia dentro. Alguém como Gizishio, que já estava bem acostumado com as capacidades do chefe Lin, naturalmente ficaria impressionado com esses livros. No entanto, para uma pessoa comum, esses livros causariam algumas dúvidas. Ainda mais quando o último livro, com sua capa um tanto assustadora, estava diante de todos em toda a sua glória sangrenta. O conteúdo do livro pode ser deduzido rapidamente. Sacrifícios de sangue. Rituais que envolviam carne e sangue vivos para serem sacrificados aos deuses. Mas algumas perguntas se levantaram. De quem seria a carne e o sangue usados? Que tipo de ritual seria conduzido? E quem era o destinatário piedoso dessas ofertas? O coração de Gizishio batia violentamente. Ela se lembrou daquela fiel noite chuvosa, onde o velho Wilde passou por ela do lado de fora da livraria. De acordo com fontes recentes, aquele velho havia estabelecido uma nova e poderosa força nas sombras de Norzim, uma seita maligna conhecida como seita devoradora de cadáveres. Corria o boato de que eles tinham escolhido um deus cuja onisciência detinha o conhecimento e o poder equivalentes ao universo indefinido. Eles executariam métodos extremamente cruéis para transformar seus inimigos em sacrifícios a serem oferecidos ao seu Deus. A popularidade da seita devoradora de cadáveres havia crescido recentemente em Norzim, ganhando força e membros em um ritmo tão alto que eles estavam quase rivalizando com Fé do Sol. Os dois eram como luz e escuridão, um semelhante aos raios de sol brilhando para a humanidade, enquanto o outro era como um mofo que se espalhava rapidamente. Seus métodos desumanos, regras rigorosas e fanatismo dos seguidores foram fatores que fizeram as pessoas temerem a seita devoradora de cadáveres. A organização foi vista como um flagelo, denunciando o súbito aparecimento dessa suposta entidade onisciente como um deus maligno. Só que eles provavelmente nem sabiam o nome desse deus maligno, nem sabiam de suas origens e lendas. Tudo isso foi fabricado por Wilde. Era um ardil astuto para rapidamente enrolar e fazer lavagem cerebral em outros para que se tornassem seus seguidores. Mas como frequentador assídua da livraria, uma ideia ousada surgiu na cabeça de Gizishio. Ou seja, esse deus maligno deve ter alguma ligação com a livraria. Havia uma questão que permanecia: o chefe Lin era um homem de fé? Embora Gizishio não soubesse a resposta para essa pergunta, ela não ousou fazer nenhuma suposição. Mas naquele exato momento diante dela,
A resposta estava prestes a ser revelada. Jizichi olhou fixamente para o livro. Lin Jie ficou surpreso. Nenhum dos livros anteriores havia provocado tal reação da senhorita Ji. Ele inicialmente presumiu que a jovem mostraria mais interesse em O Conde de Monte Cristo ou Orgulho e Preconceito, mas, inesperadamente, a jovem herdeira mostrou mais preferência pelo livro mais comum. Como diz o ditado, os extremos se encontram. Talvez ela estivesse tão acostumada com os relacionamentos de amor e ódio das sociedades de classe alta que o comum agora lhe atraía. Portanto, demonstrar interesse em um livro de receitas também era bastante razoável. Lin Jie não conseguiu evitar perguntar: eu nunca imaginei que você se interessaria por um livro de receitas. Você talvez tenha pensado em tentar cozinhar? A senhorita Ji, que nasceu em berço de ouro, estava atordoada demais para falar. Conforme ela decifrava as palavras do chefe Lin, seu choque só se intensificou. Livro de receitas. Lin Jie pegou o livro e folheou novamente, confirmando que era o certo. Isso não é um livro de receitas. Seu tom estava cheio de suspeita enquanto ele proferia mais retórica das perguntas com os olhos arregalados demonstrando perplexidade. Se ela fosse julgar cegamente o livro Sacrifício de Sangue nas mãos de Lin Jie pelas duas grandes palavras sangrentas do título, Jizichi quase teria sido enganada pela atuação especializada do chefe Lin. O Sr. Lin ainda tem aquele humor negro, hein? Jizichi pensou consigo mesmo antes de congelar de repente. Talvez este livro seja apenas um livro de receitas para ele. Ao chegar a essa conclusão, Jizichi sentiu um arrepio na espinha enquanto arrepios percorriam sua pele. Sacrifício de sangue. Havia apenas um significado para isso: matar uma pessoa e usar seu sangue fresco e cadáver como sacrifício, como meio de adorar e satisfazer o divino. Para qualquer indivíduo comum, esse comportamento era desumano, maligno e totalmente cruel. Mas para um seguidor, este era um ritual sagrado para provar sua lealdade. Em relação a uma entidade divina, esses sacrifícios não eram simplesmente uma variedade de pratos. Se sim, os livros que registram os métodos de sacrifícios de sangue não seriam conhecidos como receitas. A cabeça de Jizichi ficou dormente, seu corpo ficou mais frio a cada segundo, enquanto ela parecia sentir como se estivesse olhando para o reino dos deuses de outra perspectiva. Como um peixe fora d'água, de repente se encontrando com dificuldade para respirar. Se esse fosse o caso, então o chefe Lin definitivamente seria. Por que você ficou em silêncio? Lin Jie acenou com a mão no rosto de Jizichi, então folheou o livro novamente. Com as sobrancelhas franzidas, ele perguntou novamente, dessa vez com um toque de dúvida: eu não estou errado, estou? Este é um livro de receitas, não é? Jizichi forçou um sorriso e respondeu: eu estava apenas ocupado com outros pensamentos. Você não está errado. Este é realmente um livro de receitas. Tudo bem então. Lin Jie olhou para o Onitozan de classe como dizes, te complete colorei 365 das edition, nesta mão, tendo a sensação de que algo estava errado com a senhorita Ji. Ela tinha se lembrado abruptamente daquele canalha porque começou a cozinhar recentemente. Foi por isso que ela de repente pareceu tão triste. Essa parecia a possibilidade mais provável. Lin Jie decidiu não investigar mais, para não tocar num ponto sensível da senhorita Ji. Com base nas minhas previsões, este livro provavelmente seria o mais popular entre os 5. Como tal, espero que você invista mais publicidade neste livro. Afinal, todo mundo deveria saber um pouco sobre culinária ou, no mínimo, estar envolvido no processo. Além disso, este livro tem toneladas de pratos caseiros. Para ser mais específico, feitos com ingredientes que são comuns em todas as casas. Lin Jie então acrescentou: no entanto, os pratos neste livro de receitas não são fáceis de dominar. Mesmo que todos os passos estejam listados, o resultado ainda dependerá da habilidade de cada um. Jizichi assentiu rigidamente. De fato, quando se trata desse cozinhar, todos devem estar envolvidos. Quem não se tornaria um ingrediente quando tudo estivesse dito e feito? Os ingredientes eram comuns de fato, cada casa tinha pessoas. Não ter alguém em uma casa seria um fenômeno incomum. Não é fácil de dominar era um eufemismo. O requisito mínimo para se tornar um sacrifício para Corpse Devouring Sect era supostamente o nível Pandemonium.
Se um sacrifício não possuísse habilidade suficiente, as coisas tendiam a sair do controle. Portanto, para ser capaz de completar perfeitamente um ritual, a habilidade era essencial. De qualquer forma, presumo que você tenha entendido meus pedidos para todos os 5 livros. Lin Jie empilhou os livros mais uma vez e os colocou nos braços de Jizishio. Jizishio entrou em pânico momentaneamente ao sentir o peso incômodo em suas mãos, então ela se recompôs e assentiu com firmeza. Entendido. A Holy Resource Development vai encontrar os compradores mais adequados para você. Isso não é necessário. Vai ficar tudo bem, desde que você os considere adequados. Lin Ji sorriu para expressar que não esperava muito deles. A pressão sobre os ombros de Jizishio só aumentou, mas ela só conseguiu continuar. Obrigada pela confiança que você tem em nós. Aqui está seu convite. Nós o levaremos pessoalmente até lá no dia da minha festa de aniversário. Lin Ji aceitou o cartão de convite e olhou para ele. Então, ele balançou a cabeça. Não precisa se dar ao trabalho. Eu vou sozinho. Noite de Mongols capítulo 303. Não consigo me conter. Jizishio ficou atordoada. Inicialmente, ela queria acrescentar mais, mas percebeu que não estava em uma reunião de negócios e, portanto, não tinha espaço para negociação. Assim, ela rapidamente assentiu com a cabeça. Seu desejo é uma ordem. Lin Jie também assentiu, mas de repente percebeu a mudança sutil na expressão de Jizishio e foi habilmente capaz de perceber alguma hesitação em seu rosto que ainda não havia desaparecido. A senhorita Ji parecia bastante decepcionada com a ideia de não poder levá-lo pessoalmente à festa. O que também significava que ela estava realmente ansiosa para acompanhá-lo até o local da festa de aniversário. Lin Jie levantou uma sobrancelha. Os convidados não deveriam estar sentados elegantemente enquanto aceitam presentes e cumprimentos dos outros. Porque ela se rebaixaria e faria uma viagem especial até a livraria para me acompanhar. Que arranjo estranho, quão diferente daquele do anfitrião da festa. No entanto, essa expressão muito frenética e o rubor carmesim em seu rosto durante viagens anteriores também foram muito explícitos. Ela também pediu uma rosa e convidou Lin Jie para sua festa de aniversário. Além disso, a senhorita Ji descobriu a livraria em um momento em que estava sofrendo grande sofrimento emocional e traição. Em um estado de espírito tão fraco, ela recebeu uma tigela reconfortante de canja de galinha para a alma. Assim, foi fácil para ela associar esse sentimento de calor e alívio a Lin Ji, que havia providenciado isso para ela, resultando no desenvolvimento de sentimentos que ela não teria de outra forma. Esse foi o palpite ousado de Lin Ji. Assim, Lin Ji sentiu-se obrigado a ajudar essa ovelha perdida a voltar, para que a senhorita Ji não ficasse presa em um atoleiro, incapaz de se livrar de um sonho que nunca poderia se tornar realidade. Jizishio embrulhou os 5 livros e os colocou em uma caixa especializada antes de dizer cautelosamente, se for esse o caso, farei os preparativos para esses poucos. Espere um momento, Lin Jie disse enquanto assumia sua postura mais comum, braços cruzados com o queixo apoiado nos dedos entrelaçados. Sinto a necessidade de esclarecer algumas coisas, para que as coisas não prossigam do jeito errado. Jizishio parecia um servo pego pelos faróis enquanto o pânico a dominava. Ela não tinha ideia de que a maneira como reagiu fez parecer que todos os seus segredos haviam sido revelados a Lin Jie. Não precisa ficar tão nervoso. Lin Jie suavizou o tom. Eu não queria ser muito duro com você, já que é comum as pessoas terem esse tipo de noção, ainda mais quando há circunstâncias especiais. O desejo triunfa sobre a razão, e isso é um dado definitivo. Lin Jie não achou que houvesse algo errado na forma como ele expressou suas palavras. Ser atraído pelo próprio Salvador era um fenômeno psicológico muito normal. Meus pensamentos fugazes, porém rebeldes, de vender os 5 livros para os apoiadores da família Ji ainda foram descobertos. A culpada Jizishio pensou consigo mesma. Ela baixou a cabeça e respondeu com pesar, minhas desculpas. Eu me deixei levar pelo meu egoísmo e não consegui conter esses pensamentos. Peço seu perdão por ter tido essas ideias inadequadas. Ah! Lin Ji sabia que ele tinha adivinhado corretamente. Ela definitivamente havia desenvolvido sentimentos por ele. Lin Ji suspirou. É apenas a natureza humana. Você não pode ser culpado por isso. Só isso. Acho que tem algo que você precisa entender.
Existem alguns pensamentos que nunca deveriam existir em primeiro lugar, pois isso só traria muitos problemas para você, para mim e até para seu pai. As coisas não iriam bem, especialmente porque, você sabe, o abismo entre nós é muito grande. Lin Ji sorriu enquanto aconselhava com a maior sinceridade. Eu não conseguiria me conter se você chegasse muito perto. Incapaz de se conter diante da atração sedutora das riquezas, assim como da jovem herdeira de uma corporação monopolista. Só o pensamento poderia fazer Lin Ji estremecer. Ji já sabia há muito tempo sobre a distância que existia entre eles. Independentemente de quanta melhora ela fizesse, fosse se tornando uma classificação destrutiva ou suprema, tudo o que isso faria era fazê-la perceber o quão grande era o abismo entre eles. Ela nunca presumiria que poderia fechar a lacuna entre o chefe Lin e ela mesma. Mas o que o chefe Lin não consegue evitar. Ji olhou para o estojo em sua mão. Entre os 5 livros estava Blood Sacrifice, considerado um livro de receitas por Lin Ji. Neste caso, incapaz de me parar só poderia significar uma coisa. Isto é, ele não conseguiria parar de comê-la. Essa percepção assustou Ji, fazendo-a tremer enquanto olhava para Lin Ji com medo nos olhos. Embora ela sempre tenha respeitado o chefe Lin, ela foi realmente incapaz de manter a calma naquele exato momento. Este romance está disponível no Ostei Novel. Lin Ji viu tudo muito claramente. Como o rosto de Ji empalideceu instantaneamente antes de começar a tremer levemente. Parecia que ela tinha ficado profundamente magoada com a recusa decisiva. Sinto muito, mas minha maior responsabilidade é deixar as coisas claras. Lin Ji deu outro suspiro antes de acrescentar. Você deve pensar que eu sou cruel. Ji balançou a cabeça freneticamente como um chocalho. Não. Eu realmente acredito que você é uma pessoa muito gentil. Ji forçou um sorriso. Se ela tivesse confirmado em voz alta, Ji teria sido instantaneamente transformada em um prato, mesmo sem precisar se aproximar. Lin Ji só conseguia piscar, pois sentia que essa criança estava completamente perdida. Porque ela ainda estava sendo tão teimosa com uma reação tão clara e óbvia. Não se preocupe com isso. De qualquer forma, vamos manter uma distância entre nós. Talvez minha suposta gentileza no passado tenha levado a alguns equívocos, mas preciso que você entenda que tudo não passou de um mal-entendido. Lin Ji deliberadamente ficou frio como pedra. Embora ele pudesse usar essa oportunidade para ganhar ainda mais benefícios, tirar vantagem dos sentimentos de outra pessoa era algo que nem mesmo Lin Ji conseguiria fazer. Pense bem nisso, sim. Ji saiu da livraria e suspirou. O peso dos 5 livros em suas mãos não parecia o peso dos livros, mas sim o peso do futuro da Holy Resource Development. Escolher 5 compradores adequados para os livros parecia ser outro teste do chefe Lin. Afinal, ele mencionou que compareceria ao banquete sozinho. Mas, se esse negócio falhasse, ele poderia escolher não ir. Rejeitar a oferta dela de acompanhá-lo provavelmente era uma insinuação de manter distância. Combinado com o aviso do chefe Lin e a maneira como ele afirmou seu domínio na visita anterior de Giz à livraria, ele já havia deixado claras suas intenções. Ele só estava disposto a entreter essas formigas com seu jogo devido ao seu tributo, mas isso não significava que ele ficaria com elas. Daí a emissão deste aviso direto. Eu conheço em detalhes todas as suas agendas ocultas. Faça o que lhe é dito e faça bem, e nunca morda a mão que o alimenta. Senão a paciência e a misericórdia concedidas por mim desaparecerão. Essa era definitivamente a mensagem que o chefe Lin queria enviar a Ji. Sua gentileza não era algo que ela pudesse aproveitar com sua presunção. Assim, a curta semente de esperança no coração de Ji foi rapidamente sufocada antes mesmo de poder brotar. Noite de Mongols capítulo 304. Ataque aceita a devoradora de cadáveres. Desde que ela espancou o neto de Oswald até deixá-lo em coma, Melissa ficou confinada pelo próprio pai por uma semana. Melissa estava na divisão de combate e, portanto, não deveria estar sob a supervisão de Giuseppe. Só que Giuseppe tinha muitos antigos amigos, assim como tinha antigos inimigos. O atual superior de Melissa, Winston, também era um bom amigo de Giuseppe. Portanto, pode-se até dizer que Melissa era uma funcionária júnior que capturou um membro de uma facção interna corrupta e fez um ato meritório. No entanto, seus ataques foram muito fortes e causaram uma concussão grave em Todd.
A atenção médica não foi fornecida com rapidez suficiente, resultando no comprometimento da função cerebral de Todd e causando danos cerebrais. Assim, de acordo com os regulamentos da Torre do Rito Secreto, ela deveria ser colocada sob confinamento por 7 dias como punição por causar ferimentos graves a outra pessoa. Claro, essa explicação era apenas superficial. Giuseppe havia se juntado novamente a Secret Hit Tower e foi imediatamente elevado de volta ao posto de Great Radiant Knight. Portanto, a situação não era tão simples quanto seria se apenas alguns cavaleiros comuns estivessem envolvidos. Toda a facção Oswald tinha influência em todas as 4 divisões da Secret Hit Tower. Se Oswald era comparado a uma árvore que o sombreava, essas pessoas eram como raízes, perfurando cada canto da organização. Arrancar o problema pela raiz não foi uma tarefa fácil. No momento, seu maior apoiador havia caído, e essas pessoas não podiam mais se esconder sob sua proteção. No entanto, era muito mais difícil lidar com os subordinados do que com o chefe. Membros comuns que não tinham poder geralmente ficavam ociosos e permaneciam despercebidos precisamente por causa disso. Portanto, isso significava que quando as coisas não davam certo, eles continuavam ainda mais escondidos, dificultando sua localização. Além disso, quando Giuseppe, em seu auge, era o grande chefe cavaleiro radiante, seu caráter justo e correto ofendeu muitos. A aversão deles por ele só cresceu com o tempo, resultando em um redemoinho oculto que gradualmente aumentava. Um exemplo perfeito seria o ataque recente que Giuseppe lançou na mansão de Oswald. Embora ele tivesse seguido as instruções do Conselho dos Anciãos e executado a missão com os procedimentos adequados, ainda havia alguns que faziam barulhos sobre toda a situação. Eles acusaram Giuseppe de ser inconsciente, de causar a morte de Oswald e de permitir que um criminoso cada vez mais problemático escapasse mais uma vez. Alguns chegaram a suspeitar que Giuseppe estava em conluio com Hilde, usando este último como disfarce para sua própria cooperação criminosa com Oswald. Sob tais circunstâncias, se a suposta incendiária Melissa tivesse permissão para retomar o treinamento e as missões normais, isso seria o equivalente a colocá-la no olho do furacão. Deixando de lado a perseguição, fofocas embaraçosas já teriam deixado a jovem muito desconfortável. Embora Giuseppe tenha considerado que o treinamento mental foi benéfico para o crescimento de Melissa, os danos causados pelos últimos 2 anos de negligência ficaram bem evidentes no incidente com Todd. Esses treinamentos já duravam tempo demais. Agora que ele estava voltando, Giuseppe naturalmente precisava liberar seu tempo e retornar à vida de Melissa para cumprir seu dever como pai. Assim, o confinamento era apenas no nome. Na verdade, era apenas proteção para sua filha. Pai. Melissa fechou o livro nas mãos, expirou bruscamente enquanto fechava os olhos e pensava no conteúdo que havia lido. Nesse momento, ela sentiu uma profunda sensação de cansaço e satisfação. As pedras angulares de tudo têm basicamente os mesmos fundamentos. No entanto, como sua metodologia, combinações ou arranjo diferem uns dos outros, isso permite que as coisas ganhem atributos diferentes. Se formos capazes de controlar essas pedras angulares usando o éter, seremos capazes de dominar sua forma e existência. Antes disso, eu só conseguia ver a estrutura e a existência dessas pedras-chave. Agora, com o básico pronto, posso finalmente explorar as rachaduras e regiões instáveis de um objeto. Assim como lidei com Todd, agora posso até destruir um escudo que pode suportar um ataque de nível destrutivo. Mas, olhando de outra perspectiva, isso é tudo o que posso fazer. Se realmente houvesse um rank destrutivo diante de mim agora, eu não conseguiria nem durar uma única rodada. Principalmente porque eu nem teria chance de pressionar um rank destrutivo e jogar na defesa. Em vez disso, seria exatamente o oposto. Afinal, eu só consigo ver através das habilidades deles, não me defender contra elas. Mas, e se eu pudesse manipulá-los, ou até mesmo desconstruir seu éter? Até mesmo ataques de nível destrutivo iriam desmoronar como um castelo de cartas. Então, isso é o que é o verdadeiro poder. Os olhos de Melissa brilhavam e faiscavam de excitação enquanto esses pensamentos passavam por sua mente e ela mal conseguia conter sua alegria. Ela parecia muito abatida com manchas escuras sob os olhos. Seu rosto estava branco pálido, mas a alegria estava estampada em todo ele. Ela já havia adquirido o livro-chave da porta, Origem na livraria há 3 meses,
Mas foi só agora que ela realmente teve um vislumbre daquela porta. Antes de hoje, ela caía em um estado de desmaio involuntário toda vez que lia este livro. Embora ela estivesse, sem dúvida, progredindo, era como se ela fosse uma aluna do ensino fundamental que tivesse tirado notas altas e agora estivesse se afogando nos estudos. Extrema ineficiência. Com base em seu nível anterior, ela não seria capaz de decifrar nenhum milésimo do conteúdo do livro. Ela não estava acumulando conhecimento, mas sim sendo engolida por ele. Quanto mais ela não conseguia entender, mais ela desejava isso. E assim, ela só conseguia virar página após página continuamente, até que seu corpo não pudesse mais suportar fisicamente seu espírito. Consequentemente, ela teve que confiar em forças externas para tirá-la desse transe cada vez que lia o livro. Caso contrário, ela já teria desmaiado e morrido. Por meio desse doloroso processo de aprendizado, a mente e o corpo de Melissa foram repetidamente temperados. Ela também viu um aumento em seu poder, ascendendo ao nível destrutivo. Considerando que a posição da torre do rito secreto não era clara, ela havia escolhido esconder seu poder e apenas alguns poucos sabiam sobre ele. Com o tempo, não precisarei mais continuar escondendo isso. De acordo com o pai, a Secret Hittoe logo estará colocando todos os recursos de todo o coração para tentar ficar do lado bom do chefe Lin. Embora a intenção do Conselho dos Anciãos de conquistar o chefe Lin não fosse tão simples, nada impedia Melissa de assumir isso. Ei, Melissa riu para si mesma. Os funcionários que tiveram contato inicial com a livraria, incluindo Giuseppe, Melissa e Caroline, naturalmente se tornariam o núcleo das futuras operações da Secret Hittoe. Em outras palavras, aqueles que ainda guardavam rancor contra José estavam praticamente indo contra o Conselho de Anciãos. Eles trouxeram isso para si mesmos. Melissa se levantou com o livro na mão enquanto contemplava. Ela estava dentro de uma pequena câmara de confinamento na Secret Hittoe. Os únicos móveis naquele espaço apertado eram uma mesa e um banco. Melissa tinha direito a 3 horas de socialização por dia durante seu período de confinamento. Essas 3 horas eram separadas e implementadas durante os horários das refeições. E para prevenir problemas psicológicos, Melissa tinha permissão para levar livros, itens mágicos ou outras coisas para mantê-la ocupada. Afinal, o confinamento não era para ser uma tortura, mas um meio de reflexão. Melissa também tinha sido confinada ocasionalmente no passado. A Secret Hittoe era composta por seres transcendentes e não meros mortais. Então ser colocada em confinamento por 3 dias ou uma semana não causaria nenhum trauma psicológico a eles. Hoje foi seu último dia de confinamento. Uma porta se materializou na parede atrás de Melissa no momento em que ela se levantou e se abriu lentamente. Um instrutor da divisão de combate estava parado na porta e entregou Melissa uma pilha de documentos sem demonstrar qualquer sinal de emoção. Melissa, seu confinamento acabou. Você recebeu uma nova missão. Melissa pegou os documentos e os examinou antes de imediatamente franzir a testa. Algo não está certo com este ataque ao esconderijo da seita devoradora de cadáveres na 67ª Avenida. Noite de Mongols capítulo 305. O pedido da União da Verdade. Algo não está certo. Melissa ficou imediatamente alerta quando ouviu que havia uma missão. Antes de ser colocada em confinamento, Giuseppe disse a Melissa que a transferiria para a divisão de inteligência para melhor protegê-la e orientá-la. Agora que Giuseppe havia feito um retorno espetacular, ele só enfrentaria mais problemas no futuro. E sob esse tipo de circunstância, Melissa era basicamente sua única fraqueza. Assim, transferi-la para a divisão de inteligência era o mais apropriado e a única escolha para Giuseppe e ela. Embora a divisão de combate fosse a mais forte das 4 divisões da Torre do Rito Secreto, com mais da metade dos atuais 10 grandes cavaleiros radiantes, ela também era a divisão responsável pela grande maioria das tarefas perigosas, com oportunidades mais do que suficientes para combate real. Para qualquer membro comum da Torre do Rito Secreto, juntar-se à divisão de combate era, sem dúvida, a melhor escolha se quisessem progredir. Muitos das outras divisões achavam que ingressar na divisão de combate era glorioso e quebravam a cabeça tentando pensar em maneiras de conseguir entrar. Mas em termos de combate, havia alguém atualmente na Torre do Rito Secreto que pudesse se comparar a Giuseppe, que anteriormente era um grande chefe dos Cavaleiros Radiantes. Se Melissa quisesse aprender a lutar, não seria fácil pedir ao pai para ser seu mentor.
Somos a Hostel Novel. Encontre-nos no Google. Além disso, o retorno de Giuseppe foi uma decisão tomada pelo Conselho dos Anciãos e, naturalmente, eles o apoiaram totalmente. O caso sobre a situação de Oswaldo alguns dias atrás foi encerrado com todo o crédito sendo atribuído a Giuseppe, e ele foi reintegrado ao título de Grande Cavaleiro Radiante no dia seguinte. Como uma tempestade, varreu toda a torre do rito secreto. Todos os admiradores de Giuseppe ficaram loucos. Oswaldo era um veterano Grande Cavaleiro Radiante e tinha um genuíno nível destrutivo, mesmo já sendo envelhecido. O comentário indiferente de Giuseppe na época, infelizmente, Oswald, desprezível seria apenas seu epitáfio, e a imagem da cabeça de Oswald sendo arrancada como se por uma força invisível aconteceram de ser registradas também e se tornaram virais entre toda a comunidade transcendente. Em uma noite, todo Norzin soube que a indomável chama sagrada, tão poderosa que não havia rival, havia retornado mais uma vez. A princípio, a maioria esperava que ele assumisse diretamente a posição de chefe da divisão de combate. No entanto, Giuseppe deixou claro que permaneceria como chefe da divisão de inteligência. Isso decepcionou os cavaleiros da divisão de combate, que estavam mais uma vez agitados, mas então uma tendência estranha apareceu: transferências de divisão. Os cavaleiros da Torre do Rito Secreto eram livres para transferir divisões, desde que tivessem a aprovação do Conselho dos Anciãos e passassem no exame da divisão na qual queriam entrar. Semelhante a como foi quando Giuseppe foi transferido do combate para a divisão de inteligência. Admiradores da divisão de combate enviaram muitas solicitações nos últimos dias, buscando transferências para a divisão de inteligência. Esses admiradores alegaram que era um passo para seguir os passos de seu ídolo, enquanto alguns fanáticos até o chamam de caminho de peregrinação, que era, claro, um termo que eles só usavam em particular. Assim, embora Giuseppe tivesse prometido a Winston que não roubaria a posição de chefe da divisão de combate deste último, em um curto espaço de tempo, a força de trabalho original da divisão de combate foi reduzida em 1/3, pois todos foram transferidos para a divisão de inteligência. Isso foi muito pior do que roubar a posição. Mesmo que isso não tivesse acontecido, o status da divisão de inteligência provavelmente estaria no mesmo nível da divisão de combate de agora em diante. Era algo que todos sabiam, assim como o motivo da atual detenção de Melissa e a probabilidade de que ela fosse transferida diretamente para a divisão de inteligência no futuro. Não, era algo certo. Então, por que ela recebeu uma nova missão de repente, em um momento que qualquer um poderia dizer que era crucial? Além disso, não era uma missão qualquer. Na verdade, era uma missão altamente perigosa de sitiar e invadir o esconderijo da seita devoradora de cadáveres, que talvez pudesse durar até um mês. Era de conhecimento geral que o líder desta nova e maligna seita devoradora de cadáveres era Wilde, o mago negro de nível destrutivo. Além disso, Wilde e Giuseppe eram inimigos eternos. Agora, o único ponto fraco de Giuseppe, sua única filha, era ter sido designada para invadir o esconderijo da seita devoradora de cadáveres. Isso não era diferente de enviar uma ovelha para a toca de um tigre. Havia algo muito errado com esta missão. O rosto de Melissa escureceu. Ela colocou os documentos no chão e olhou diretamente nos olhos do instrutor. Quem mais além de mim está designado para esta missão? Qual é o nível de perigo? O instrutor respondeu: todos os membros do Esquadrão 5 da Divisão de Combate, incluindo o Grande Cavaleiro Radiante Vivian. O nível de perigo é APD. A divisão de combate foi dividida em 10 esquadrões. Great Radiante Knight's liderou o primeiro, e a capitã do Esquadrão 7 era Scarlet Lancer Vivian. Melissa era apenas uma humilde líder de equipe no Esquadrão 7, então participar de uma operação abrangente do Esquadrão 7 não era nada fora do comum. O nível PD significava que, geralmente, os jogadores de nível Pandemônio conseguiam completar esta missão, mas havia uma chance de inimigos de nível destrutivo aparecerem durante o processo. O instrutor acrescentou: esta é uma missão obrigatória e urgente do Conselho dos Anciãos. Não pode ser recusada. No entanto, Melissa não acreditou. Ela olhou para ele e disse: não vou recusar, mas tenho que me despedir do meu pai primeiro. Lembro que há uma regra na torre que menciona que o pessoal de nível Pandemônio pode se despedir de suas famílias antes de realizar uma missão acima do nível P. O instrutor demonstrou indiferença e disse: posso ajudar a transmitir isso ao seu pai, pois ele pode não ter tempo. Melissa respondeu friamente:
Independentemente de meu pai estar livre ou não, ele definitivamente reservaria um tempo sabendo que a sua filha está embarcando em uma missão de nível DEP. Olhando para a jovem ruiva à sua frente, o instrutor então disse: Sir Giuseppe está atualmente em outra missão urgente. Melissa não recuou. Que missão? O instrutor pareceu hesitar por um momento antes de responder. Isso deveria ser confidencial, mas como vocês são da família de Sir Giuseppe e também da divisão de combate, não tem problema nenhum em lhe dizer isso. Andreu, vice-presidente da União da Verdade, emitiu um pedido à Torre do Rito Secreto para que enviemos pessoal de despacho para ajudar a limpar o loop da máquina. Melissa ficou completamente surpresa com esta missão da qual ela nunca tinha ouvido falar antes. Machine Loop era o lugar que a Trutonion usava para todos os tipos de experimentos, o que equivalia ao seu porão mais secreto. Mas agora, eles estavam pedindo a Secret Hit Tower para ajudar a limpar algo tão privado. Isso era simplesmente absurdo. No passado, a Trutonion sempre seguraria e esconderia a Machine Loop como um tesouro. Agora, fazer algo assim era como revelar seu amante secreto e compartilhá-lo com o mundo. Por quê? Melissa perguntou surpresa. A razão dada por Andreu foi que 2 acadêmicos tinham desaparecido recentemente com alguns documentos durante o curso de seus experimentos e provavelmente entraram em algumas áreas proibidas em Machine Loop. Portanto, eles decidiram que poderiam muito bem limpar as seções inexploradas de Machine Loop. O perigo e o risco eram muito altos, então Sir Giuseppe foi despachado. O instrutor olhou para o relógio e disse: Tudo bem, se você tiver algo a dizer, posso ajudar a repassar ao Sir Giuseppe, mas não há tempo a perder agora. Embora Melissa ainda não estivesse disposta, não havia nada de errado durante todo esse processo de briefing da missão. Assim, ela finalmente assentiu e concordou. Enquanto o instrutor observava a jovem ruiva indo embora, os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. A imagem de uma longa espada envolta em chamas apareceu indistintamente em seus olhos. Noite de Mongols capítulo 306. A demonstração de força do intermediário do vazio. A imagem que apareceu nos olhos do instrutor foi fugaz e logo desapareceu nas profundezas de suas pupilas. O estranho sorriso de escárnio que apareceu em seu rosto naquele breve momento derreteu como neve, transformando-se em uma expressão um tanto vaga. O que está acontecendo? Por que estou aqui? O que eu estava fazendo aqui de novo? Murmurou o instrutor em confusão enquanto olhava para suas 2 mãos. A leve tontura fez com que ele se sentisse instável ao caminhar. Ele balançou a cabeça para respirar, ficou parado e franziu a testa para a câmara de confinamento vazia à sua frente. Memórias vagas surgiram gradualmente em sua mente. Ele recebeu uma ordem de seu superior para libertar Melissa da câmara de confinamento. O que ele fez? Então, ele deveria informar Melissa para revisar a papelada de sua transferência da divisão de combate para a divisão de inteligência, para ficar sob o comando de seu pai, Giuseppe. Embora toda sua equipe estivesse em uma missão, esta era uma ordem direta da mais alta prioridade do Conselho de Anciãos, que anulava todas as ordens anteriores. Embora isso parecesse um tratamento especial, todos sabiam que Giuseppe estava em alta demanda agora. E o Conselho de Anciãos parecia determinado a nutrir José para ser o núcleo da Torre do Rito Secreto. Além disso, não era tão simples quanto apenas recuperar o título de chefe grande cavaleiro radiante. Giuseppe já havia alcançado essa honra no passado, e receber esse título agora. Talvez o Conselho dos Anciãos pretendesse torná-lo o mais jovem deles. Considerando dessa forma, parecia que nenhum tratamento especial era demais para Melissa, a única filha de Giuseppe. Então, já terminei de informá-la. O instrutor não pôde deixar de se perguntar. Atualmente, ele tinha uma vaga lembrança de que de fato havia informado Melissa, trocado algumas palavras com ela, e esta também havia concordado com a cabeça. No entanto, por algum motivo, algo parecia errado. Mas ele não conseguia identificar o que estava errado. Deixa pra lá, já que ela já foi embora, eu deveria ter completado a tarefa. E não deveria haver problema algum. O instrutor balançou a cabeça e deu uma risada envergonhada. Como algo pode dar errado? Ele verificou a câmara de confinamento, então fechou a porta e se virou para sair, murmurando para si mesmo: provavelmente estou exausto de realizar tantas missões ultimamente. É melhor eu pedir licença e tirar alguns dias de folga para descansar. À medida que ele se afastava,
A entrada da câmara de confinamento voltava ao silêncio. Em um certo vazio sem nome. Uma figura encapuzada, com uma túnica preta, grossa e esfarrapada, soltou um sorriso de escárnio. O escárnio era contagioso. Era uma mistura de vozes masculinas, femininas e infantis, suaves, mas assustadoras, ecoando pelo vazio como um pedágio mortal. Qualquer um que ouvisse isso ficaria com a mente confusa por um momento. Bem no centro de sua sombra, uma longa espada pegou fogo e depois se apagou em um instante. Um contorcer-se sobre pesado e volumoso manto seguiu-se. Vários tentáculos escorregadios e repugnantes, de uma cor semelhante à ferrugem, esticaram-se, torcendo-se juntos, e puxaram uma carta do vazio. Esta carta foi entregue por uma aranha-sombra não muito tempo atrás. Foi da mãe da prole Sandalpon, para o intermediário do vazio Zapiquiel. Foi assim que o caminho da espada flamejante transmitiu informações entre os 10 líderes. Claro, a maioria das informações que lhe foram transmitidas foram vistas como lixo e descartadas por Zapiquiel. Ele era um ser independente que se transformou em um vazio e abandonou o mundo. Ele era extremamente solitário e arrogante, disposto apenas a trilhar seu próprio caminho, e não tinha linguagem comum com nenhum outro ser transcendente. Ele sempre desprezou o caminho da espada flamejante. Naturalmente, ele nem sequer dá uma olhada nas missões e informações que lhe foram enviadas, e ignorá-las ou não dependeria do seu humor. Embora também fosse de nível supremo, Zapiquiel tinha um sentimento de superioridade sobre os outros por causa de sua existência. Ele era o mago mais antigo, o senhor que tomou o vazio como seu território. Neste reino de apenas um, ele desfrutava de liberdade absoluta, e este era o reino perfeito e completo que ele buscava. Quanto ao caminho da espada flamejante, quem se importa? Mas o pacto que Miguel enganou para fazer o prendeu, deixando-o sem escolha a não ser responsável. Ele poderia ignorar a maioria dos outros assuntos, mas dessa vez era um pedido de Michael e ele tinha que responder. Unir forças. Zapiquiel zombou enquanto examinava a carta em sua mão antes de esmagá-la em uma bola com seus tentáculos. Algo que não consegui completar por tantos anos, e ele quer fazer isso apenas com uma carta. Que chato. Além da força, seus cérebros também são vazios e não são diferentes dos mortais estúpidos. A carta foi corroída e devorada pelo vazio, desaparecendo completamente. Mas pareceu meio interessante dessa vez. Uma aparição repentina de um rank supremo que nem o vazio notou. Parece que ele é realmente algo e tanto. Zapiquiel demonstrou algum interesse no dono da livraria descrito na carta. Ele não se importava com o mundo há muitos anos, mas o vazio seria capaz de sentir o nascimento e a partida de cada nível supremo. Ele não tinha a mínima consciência do posto supremo descrito na carta. E ele nem percebeu a morte de Gabriel. Era como se o inimigo não existisse naquele espaço e tempo, e quando Gabriel morreu, ele também foi arrastado para aquele espaço e tempo que não existiam. Zapiquiel não acreditava no homem, mas no vazio. Pois o vazio nunca mente. Por isso, ele ficou bastante intrigado com esse nível supremo e teve o raro desejo de cruzar o caminho dele. No entanto, ele não estava planejando agir junto com aquele bando de cabeças ocas do Supremo. Em vez disso, ele queria passar algum tempo sozinho para obter informações do dono da livraria. A maior parte das informações aqui contidas era o hobby do dono da livraria, agir como um dono de livraria comum e vender livros contendo grandes quantidades de conhecimento tabu para certos seres transcendentes e aproveitar a oportunidade para nutri-los. Havia várias figuras proeminentes, mas claramente as que mais chamavam a atenção eram Will e Giuseppe. Essas duas pareciam ser as duas peças de xadrez mais fortes criadas pelo dono da livraria, aquelas nas quais ele havia pensado muito e se esforçado muito. E essas duas tinham mais promessas de avançar para o posto supremo. Assim, Zapiquiel decidiu começar com essas duas peças, para dar ao dono da livraria uma saudação amigável. Já que você pensou tanto nisso e obviamente tentou evitar que o conflito entre eles explodisse, vou acabar com isso facilmente para que todos os seus esforços sejam em vão. Isso seria uma declaração de guerra, mas também uma demonstração de força. É realmente uma questão tão simples. Enquanto a garota aparecer no campo de batalha, o conflito entre os dois será irreconciliável. Acho que tenho que agradecer a Raziel por fornecer essa oportunidade. Já passou da hora de Sandalpon saber que o que eles temem não é, na verdade, motivo de preocupação.
Após tomar sua decisão, Zapkiel decidiu deixar seus pensamentos cruzarem o vazio para contatar a Broadmoter e mostrar suas realizações. Hein? O que está acontecendo? Zapkiel congelou de repente. Porque ao estender os limites do vazio, Zapkiel percebeu que não havia nada no ninho de Sandalphon, nem vestígios de sua existência. Tudo o que o encontrou foi silêncio. Um silêncio mortal e arrepiante. Noite de Mongols capítulo 307. O vazio sombrio. A razão pela qual Zapkiel recebeu o apelido de intermediário do vazio foi muito simples. Ele já havia conseguido entrelaçar sua alma e espírito ao vazio. O corpo reformado sob sua capa era o resultado e a prova de seu entrelaçamento com o vazio. Naquele momento, seus fragmentos de consciência que fluíam dentro do vazio agora se estendiam para o covil da Broadmoter. Onde está Sandalphon? Zapkiel se perguntou enquanto observava o ninho deserto. Com uma carranca, ele permitiu que o vazio se estendesse e varresse cada canto e fenda do covil. No entanto, além de paredes de pedra antigas rachadas, vários fios de seda de aranha e vários elfos negros esmagados, não havia realmente nada mais digno de nota na caverna desmoronada. O lugar inteiro estava praticamente tão silencioso quanto uma cidade fantasma. No entanto, Zapkiel tinha absoluta certeza de que este era o covil em que Sandalphon hibernara por milhares de anos. Como um rank supremo, ele nunca cometeria um erro simples como entrar pela porta errada. Na verdade, não muito tempo atrás, as aranhas das sombras de Sandalphon tinham até mesmo entregue as ordens de Michael a ele. Esta era uma prova definitiva do despertar dela. Já que ela já acordou, ela não poderia simplesmente. Bem, ela desapareceu no ar. Ela poderia ter ido pessoalmente informar os outros. Mas é realmente necessário mobilizar todos ela mesma quando é uma situação tão simples? Zapkiel inspecionou os arredores novamente, desta vez descobrindo um estranho na caverna. Havia marcas estranhas onde as paredes de pedra e o chão se conectavam. Elas lembravam muito marcas de arranhões de alguém tentando se agarrar e lutar pela vida. Se essas marcas foram realmente feitas por dedos, sem dúvida, Sandalphon era o ser vivo dono que se encaixava no perfil. Em outras palavras, devido às circunstâncias desconhecidas, a pessoa que lutou ferozmente naquele local era de fato Sandalphon. Ela poderia ter encontrado um inimigo. Era natural que Zapkiel chegasse a essa conclusão, e seu rosto ficou sombrio. Encontrar um inimigo em tal momento foi uma coincidência muito grande. Ele se lembrou instantaneamente do inimigo comum que eles enfrentariam, a existência conhecida como Lin Ji, o dono daquela livraria sem nome. Ele colocou a mão em Sandalphon. Zapkiel considerou a possibilidade, embora com um pouco de dúvida e perplexidade. Porque teoricamente, o vazio que envolvia cada canto do mundo deveria tê-lo alertado sobre essa batalha que havia ocorrido, mas ele não tinha a mínima ideia. O tempo todo, Zapkiel só tinha confiança absoluta nas informações que o vazio continha. No entanto, esse incidente não o deixou apenas incerto, também resultou em mais perguntas do que respostas. Foi o mesmo antes, quando Gabriel morreu sem deixar rastros. Como um rank supremo poderia simplesmente desaparecer daquele jeito, como se praticamente vaporizado? Poderia ser realmente o outro rank supremo fazendo um movimento? Eu não acredito. De qualquer forma, talvez o dono da livraria esteja apenas se exibindo. Talvez, por trás de sua fachada, haja uma força maior em jogo. Uma bruxa primordial. Pesquise no State Novel pelo original. Neste ponto, ou melhor, quando o termo bruxa primordial surgiu na mente de Zapkiel, o vazio anteriormente calmo teve uma reação abrupta. Uma enxurrada de informações inundou. A lua, uma igreja, diferentes garotas, convênios, um anel de prata e, por último, uma mulher com um véu preto que obscurecia seus traços faciais. O vazio parecia estar fervendo enquanto bombardeava Zapkiel com um fluxo de informações, fazendo com que seu corpo sob suas vestes pretas se contorcesse violentamente ou pulsasse antes de explodir tentáculos brancos e suaves. Os tentáculos de Zapkiel começaram a se contorcer raivosamente. Só depois de algum tempo ele suspirou quando as ondulações intangíveis começaram a se acalmar enquanto o vazio mais uma vez recuperava sua serenidade. Ele se sentiu um pouco sobrecarregado, mas balançou a cabeça e se acalmou. Parecia que o Opurgis, a bruxa que controlava a noite, finalmente havia despertado em seu sonho e retornado mais uma vez a este mundo. Se for assim, a religião recém-formada,
Sunfight, que toda a nossa investigação do Path of Flaming Sword provou ser infrutífera, deve ter sido obra de Walpurgis. Tudo faz sentido agora. Não é de se admirar que o dono da livraria seja tão poderoso, é porque quem o apoia é o mesmo Walpurgis que um dia protegeu a humanidade. Zapiquiel chegou a essa conclusão repentina. Isso significava que quem estava por trás de tudo isso poderia muito bem ter sido Walpurgis. Não era de se espantar que Zapiquiel não tivesse notado nada. Isso certamente era possível com o poder de uma bruxa primordial. Quanto mais Zapiquiel observava as estranhas marcas semelhantes a ravinas, mais ele sentia que algo estava errado. Essas linhas não estavam apontando para a superfície. Em vez disso, elas viajavam por baixo. No entanto, de alguma forma, em algum momento, a trilha desapareceu no meio do caminho. Assim, foi como se alguém tivesse estendido a mão e puxado para baixo por baixo. A partir disso, a situação na superfície agora fazia sentido. O Walpurgis deve ter ativado seu próprio domínio da lei e puxado Sandalphon para dentro dele, talvez até mesmo matando-a no processo, mas Zapiquiel não tinha muita certeza sobre isso. Ele não pôde deixar de perguntar ao vazio: Sandalphon está morto? Embora o espírito de Zapiquiel estivesse entrelaçado com o vazio, no final das contas, ele ainda não era totalmente aceito por ele. Assim, ele não foi capaz de compartilhar informações completamente com o vazio e teve que tomar a iniciativa para obter detalhes mais extensos. Não está claro. Essa foi a resposta dada pelo vazio. Zapiquiel só conseguiu ficar de boca aberta, com a expressão perturbada estampada em seu rosto. Ele nunca havia recebido uma resposta como essa do vazio antes. Essa era uma pergunta definitiva, não uma consulta aberta. Havia apenas duas respostas possíveis: vivo ou morto. Mas o vazio disse que era obscuro. A menos que Sandalphon estivesse preso em algum tipo de câmara de gás, em um estado entre a vida e a morte. Talvez, como antes, o Walpurgis tenha escondido a informação antes que o vazio pudesse captá-la. Essa foi a única coisa que Zapiquiel conseguiu pensar. Ele continuou: onde está Sandalphon agora? O vazio apenas o recebeu com silêncio. Quais são as origens do dono da livraria? Silêncio. A nossa ação conjunta será bem-sucedida? Silêncio. Nenhuma das três perguntas pôde ser respondida. Zapiquiel ficou perdido. Olhando para o vazio sombrio à sua frente, ele fez uma última pergunta, sem saber se a pergunta era para ele ou para outra pessoa: essa operação valerá a pena? O vazio reagiu de repente, seu caos como uma mistura complexa de sombras escuras. No entanto, o vazio por si só tinha uma cor indeterminada, portanto uma mudança tão pequena não era muito perceptível. A mensagem foi enviada a ele: há perigo, mas esta também foi uma oportunidade para ele se aproximar de Deus. Percebendo que o vazio não era defeituoso, Zapiquiel deu um suspiro de alívio. Já que retomaremos nossos planos, só posso esperar até nos encontrarmos para informá-los da morte de Sandalphon, a fim de nos prepararmos para um perigo potencial. Ele se lembrou das três perguntas sem resposta novamente e lamentou: bruxas primordiais são realmente difíceis de lidar. Noite de Mongols capítulo 308. Início da operação. Zapiquiel retraiu seus tentáculos de consciência do covil de Sandalphon. Seu corpo real dentro do corpo lentamente se levantou de sua postura sentada de pernas cruzadas. Os incontáveis tentáculos que compunham seu corpo físico se contorciam incessantemente, criando leves perturbações no ar ao redor. Faixas escuras e estreitas brilhavam como relâmpagos e desapareciam com a mesma rapidez. No instante seguinte, ele estendeu a mão, que assimilou o vazio, e Zapiquiel desapareceu de seu local original. De acordo com a carta de Michael, todos eles deveriam ir para onde o pacto havia sido feito, o local de nascimento da bruxa das árvores, Frashinus, onde alguns elfos restantes estavam reunidos no momento. Agora, esses terrenos seriam usados novamente para cumprir o pacto do caminho da espada flamejante. E em outro lugar, em uma área ainda mais secreta, eventos semelhantes estavam ocorrendo simultaneamente. Melissa havia chegado ao local de reunião do 7º Esquadrão. Os cavaleiros da Torre do Rito Secreto foram sistematicamente divididos em equipes designadas, ouvindo ordens de forma obediente e silenciosa, estando prontos para agir. Melissa foi rápida em localizar a equipe a qual pertencia e foi até eles.
Como ela era a líder anterior da equipe, deveria ser ela quem assumiria o comando da equipe de 10 homens. No entanto, naquele momento, estava claro que sua equipe havia passado por algumas mudanças temporárias e a posição de líder da equipe era atualmente ocupada por Milon, que era a segunda depois dela na equipe original. Melissa, o que você está fazendo aqui? Milon, que estava fazendo uma chamada, ficou chocado ao ver Melissa se aproximando e sussurrou quando ela se aproximou. Melissa podia sentir vagamente que algo não estava certo. Mas quando viu como o líder de sua equipe havia sido trocado e ser questionada dessa maneira, ela se sentiu como uma estranha. Isso a irritou, para dizer o mínimo. Melissa não conseguiu evitar responder, por que não posso estar aqui? Ela olhou ao redor, lembrando-se das palavras do instrutor e continuou, essa não era uma ordem obrigatória do Conselho dos Anciãos. Milon vacilou. Balançando a cabeça, ele deu uma resposta hesitante. Esta missão foi de fato o mandato emitido pelo Conselho de Anciãos. Mas todos sabem que você é filha de Giuseppe e agora pode ser considerada como tendo privilégios especiais. Além disso, a extrema inimizade entre Giuseppe e Wilde é bem conhecida. Está claro que o nível de perigo aumentou significativamente porque esta missão envolve enfrentarmos as forças de Wilde. Como a Secretariat Tower pode permitir que você seja colocado em perigo? Pelas expressões faciais de Milon, Melissa pôde deduzir imediatamente o significado oculto por trás de suas palavras. Melissa o interrompeu. Já que é obrigatório que todos os membros do 7º Esquadrão estejam envolvidos, o que há de errado em eu estar aqui, já que sou um membro do esquadrão? Milon só conseguia ficar boquiaberto, incapaz de vocalizar seus pensamentos. Esse era um raciocínio sólido e ele não podia argumentar. Enquanto todos sabiam que Melissa seria transferida para a divisão de inteligência, ela ainda estava aqui e a papelada ainda não havia sido processada. Portanto, ela ainda era uma funcionária da divisão de combate. Como ela ainda fazia parte da divisão de combate, era de se esperar que ela obedecesse aos comandos dos superiores e participasse de batalhas. Com essa lógica, parece que Milon estava fazendo um grande alarido por nada. Assim, ele só conseguiu acenar com a cabeça. Tudo bem. Mas eu sou o líder interino da equipe. Sem problemas, continue dando suas ordens como um líder de equipe faria. Sou apenas um membro comum da equipe agora, disse Melissa enquanto se encaixava nas fileiras. Esta é provavelmente minha última missão. Você será oficialmente o líder da equipe quando minha transferência para a divisão de inteligência for concluída. Milon estava um tanto em pânico. A equipe já deveria ter terminado os preparativos. Eu não sou mais líder da equipe, você é. Faça a chamada. Melissa o interrompeu. Sim. Milon reconheceu instintivamente. Vários membros da equipe começaram a cair na gargalhada, fazendo com que o rosto de Milon queimasse em um escarlate brilhante. Mas quando ele viu Melissa sorrir junto com o resto, ele não se sentiu mais tão envergonhado. O rubor de Milon se espalhou para o pescoço, mas ele conseguiu se acalmar. Com algumas palavras de repreensão, ele conseguiu silenciar os outros. Ele continuou com a chamada enquanto também organizava sua equipe antes de relatar a força total aos superiores. Assim, como de costume, Melissa voltou a se juntar à sua equipe, mas dessa vez não como líder, mas como uma integrante comum. O 7º Esquadrão consistia de um total de 20 equipes. 10 membros formavam uma equipe, e Melissa fazia parte da equipe 8. Parada na parte de trás da equipe, Melissa avistou Vivian, a lanceira escarlate, uma dos 10 grandes cavaleiros radiantes. Como seu título sugeria, Vivian estava vestida com uma armadura escarlate grossa que envolvia firmemente seu corpo. Ela empunhava uma lança de 3 metros de comprimento e montava um cavalo de ébano. Um rabo de cavalo marrom aparecia na parte de trás de seu capacete e seus braços musculosos escondidos sob suas ombreiras a faziam parecer ainda mais intimidadora e não uma mulher normal. Mas, na verdade, Melissa, que viu a verdadeira personalidade de Vivian, a conhecia como uma mulher heróica e bonita que ocasionalmente mostrava um lado sedutor. Quanto à razão pela qual Melissa sabia tanto, era tudo graças ao Senhor Chama Sagrada Indomável Giuseppe. Embora o coração de José pertencesse apenas à sua filha e à sua falecida esposa, havia muitos que o desejavam. Enquanto Vivian fazia seu discurso habitual antes da batalha, Melissa pensou nas fofocas incessantes dos adultos na torre do rito secreto, motivadas pelo tédio. E desta vez, retornaremos com uma vitória inigualável.
Avante! Vivian levantou sua lança e rugiu. Os membros da equipe lá embaixo gritaram vitória. Em uníssono, enquanto os mágicos contratados pela Torre do Rito Secreto ativavam a matriz de teletransporte e enviavam as tropas líderes para o campo de batalha. Cada equipe recebeu suas próprias tarefas desde o início, e agora tudo o que era necessário era que todos cumprissem suas obrigações. Se eles encontrassem membros líderes da seita devoradora de cadáveres, Vivian teria que lidar com eles. Melissa já estava bem familiarizada com o processo de execução de uma missão e agora estava sendo transportada para o destino junto com sua equipe. O alvo atual desta missão de cerco e supressão era um esconderijo maior da seita devoradora de cadáveres, que era comandada por 3 membros do nível Pandemônio. Um deles era o poderoso caçador que seguia Wilde e tinha o título de Falcão Noturno. Sua habilidade estava no auge do nível Pandemônio, por isso Vivian foi despachado para lidar com ele. Os outros 2 eram relativamente típicos de Pandemonium Ranks. Na verdade, eles eram apenas um pouco mais fortes do que Melissa tinha sido antes de receber a orientação do chefe Lin, nada digno de nota. Em circunstâncias normais, uma missão desse nível não garantiria uma mobilização completa de um esquadrão da Secret Tower. No entanto, a Corpse Devouring Sect era uma organização verdadeiramente maligna que utilizava sacrifícios para ganhar poder. Uma vez que as pessoas começassem a morrer, a situação poderia sair do controle e a Secret Tower sofreria grandes perdas. Aprendendo com os erros do passado, lidando com a Corpse Devouring Sect, enfrentando-os com força suficiente. Fique alerta e siga o plano. Ao encontrar um membro da Corpse Devouring Sect prestes a realizar um sacrifício, certifique-se de matá-lo. Vivian gritou suas ordens de despedida, já tendo mergulhado na rede de teletransporte. Sim. Todos responderam em uníssono em seus dispositivos de comunicação. Uma operação secreta e tensa havia começado, e todos estavam sendo metodicamente enviados para 67 TH Avenue. Já faz um tempo, tia Vivian. Vivian de repente recebeu uma mensagem em seu canal privado. Ela já estava esperando novas ordens e, portanto, convenientemente abriu a mensagem, mas seu rosto empalideceu quando ela viu. Melissa. Por que você está aqui? Droga, ela respondeu apressadamente. Onde você está agora? Estou de serviço como olheiro, então já estou na 67ª Avenida, foi a resposta de Melissa. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.